Olá, galerinha do canal. Vamos para mais uma aula. Bem, o nosso tema de hoje é o Present Continuous, ou seja, presente contínuo ou presente progressivo em inglês, tá bom? Então vamos ver um pouquinho desse tempo verbal. Como que eu formo o presente contínuo, né? Bem, o presente contínuo é formado pelo verbo to be no presente, que no caso é is, are ou am, dependendo do sujeito, e o verbo principal seguido da partícula ing, seguido do sufixo ing, ok? Essa é a formação do present continuous. Uma atenção, toda vez que você tiver tempos contínuos ou progressivos em inglês, você vai perceber que ele vai ter o verbo com ing. Então, toda vez que o tempo disser contínuo, presente contínuo, passado contínuo, você vai ter o ing. E para caracterizar o presente, então, presente contínuo, eu vou ter o verbo to be no presente. Então, por isso que o tempo se chama presente, porque eu tenho o verbo to be no presente, e contínuo, porque no inglês o contínuo é caracterizado pelo verbo com ing, ok? Bem, vamos direto aqui ao exemplo que nós temos. Paola is reading a book now. Então, Paola está lendo um livro agora. Bem, a formação a gente já viu, é muito fácil. É só colocar o verbo to be, is, are ou am, de acordo com o sujeito, e o verbo principal eu vou colocar com ing. Ótimo, mas para quê? Em que situações eu uso o present continuous? Vamos ver em seguida? Olha lá. Quando usar o present continuous? Em ações temporárias e situações que estão acontecendo no momento em torno do agora. Como assim? Algo que está acontecendo nesse entorno, no momento do agora, né? Então, exemplo. Hurry up, Steven is waiting for you. Então, apresse-se, Steven está esperando por você. Então, é uma situação temporária e está acontecendo nesse entorno do agora, ok? Então, Steven está esperando por você. Então, is waiting. Eu tenho aqui o verbo to be e eu tenho o verbo com ing, present continuous. Outro exemplo, what are you doing? O que você está fazendo? A própria pergunta já é no presente contínuo. A própria pergunta já traz uma situação que está acontecendo agora. Eu quero saber o que é que você está fazendo agora. I'm reading a book. Então, eu estou lendo um livro. Uma situação momentânea e do agora, ok? Então, o verbo to be, ó, I am. Então, I'm reading, verbo com ing. Segundo uso, para falar de desenvolvimento e ou situação de mudança, mesmo que seja de duração longa. Como assim? É quando eu quero falar de algo que está em desenvolvimento ou está em situação de mudança. Exemplo, vê esse exemplo aqui como é interessante. These children are getting bigger every day. Então, essas crianças estão crescendo, estão ficando maiores todo dia. É algo que tem uma duração mais longa do que o momento só agora, mas envolve uma situação de mudança, de desenvolvimento, né? As crianças estão ficando maiores, estão crescendo, né? Então, é algo que dá essa ideia de continuidade, como o present continuous traria na sua ideia, tá? Bem, quando mais usar? Nós temos aqui mais algumas funções de uso do present continuous. Bem, para falar de futuro. Em algumas situações, o present continuous pode ser usado para falar de futuro, principalmente quando esse futuro é próximo, é algo que está acontecendo daqui a pouquinho. Exemplo, we are traveling to Japan tomorrow night. Então, nós estamos viajando para o Japão amanhã à noite. É algo que está muito próximo, não é? Que já está marcado, e aí você pode usar com o present continuous. Tá aqui, ó, are e o verbo com ing, característica do present continuous. E por último aqui, para falar de ações que estão acontecendo em nossas vidas, mas que são temporárias. Elas são ações que estão acontecendo, não é obrigatório que seja agora, tem que ser agora nesse momento, não. Ela está acontecendo ao longo da minha vida, mas num período temporário, que teria, no caso, uma iniciação e uma finalização de período. É diferente de eu dizer que eu acordo às 6 horas todos os dias. Isso é algo que faz parte da minha rotina. Aí seria o present simple, o presente simples. Mas, quando eu falo, por exemplo, olha só aqui o exemplo, ó. I am doing an English course. Eu estou fazendo um curso de inglês. Eu estou querendo dizer que eu estou nesse processo de vida. Está acontecendo uma ação na minha vida temporária.
Eu estou no curso de inglês, estou fazendo o curso de inglês, ok? Não é obrigatório eu estar nesse momento da fala no curso de inglês. É algo que está acontecendo na minha vida, mas que é temporário, ok? Bem, esses são os usos do present continuous, principalmente para você diferenciar do present simple, do presente simples, né? Então, o presente contínuo, sempre, em todas as formatações que eu expliquei, em todos os usos, ele indica que é algo que está acontecendo, que tem um período que ou pode ser muito aproximado do momento agora, ou algo temporário na minha vida, ou um futuro muito próximo, ou realmente algo que está acontecendo nesse momento, tá? Então, ele dá essa ideia de continuidade, de progressão da ação, ok? Ótimo. Vimos como se forma o present continuous, vimos por que nós usamos, né, quais as situações que nós usamos, e agora nós vamos ver como é que nós formamos a negativa e a interrogativa, que no inglês é sempre muito importante saber a negativa e a interrogativa dos tempos verbais. Então, uma vez que o present continuous já tem o auxiliar, que é o verbo to be, como é que eu faço essa negativa e a interrogativa? Olha lá, ó. As formas negativa e interrogativa do present continuous, né, do presente contínuo, em inglês, elas são feitas usando o próprio verbo auxiliar, que é o verbo to be, is, are, or am. Então, como é que eu vou formar a negativa? Olha lá, ó. Susan is studying math. Então, Susan está estudando matemática. Como é que eu faço essa mesma frase na negativa? Eu vou pegar o próprio verbo to be aqui, que no caso é o is, é o auxiliar, e vou acrescentar o not, is not. Eu posso tanto usar a forma assim, completa, como eu posso usar a forma reduzida, né, contraída. Então, Susan is not studying math. Então, Susan não está estudando matemática. Você tem aqui as duas situações de uso. Você pode usar o is, o are ou am not. Ou você pode usar a forma reduzida, que é o isn't, aren't ou am not, ok? A forma interrogativa, o verbo to be, que é o auxiliar, ele vai para frente do sujeito. Então, tá aqui, ó. Is Susan studying math? Susan está estudando matemática. Então, na interrogativa, você pega o próprio verbo to be e passa para frente do sujeito, ok? Então, a negativa e a interrogativa com present continuous é facílimo porque você já tem o verbo to be, is, are ou am, e você vai continuar usando ele. Na negativa, acrescenta o not, is not, are not, am not. E na interrogativa, o is, are ou am vem para frente do sujeito, ok? Em nenhuma das formas você tira o ing, ó, galera. O ing vai continuar, ele continua sendo parte do present continuous, da leitura, da tradução. Então, Susan está estudando, Susan não está estudando. Então, o ing continua lá em todas as formas, ok? Ótimo. Vendo isso, aprendendo tudo isso, né? Então, nós temos aqui mais exemplos e uma atividadezinha para ver se a gente conseguiu fechar essa parte negativa e interrogativa. Então, aqui eu tenho dois exemplos, mais dois exemplos. Então, eu tenho aqui o Daniel is riding a bike. Então, tá aqui, né? Ele está andando de bicicleta. Então, present continuous, is, are, or am e o verbo com ing. Aqui eu tenho outro exemplo, Pedro is playing soccer. Então, playing está jogando futebol, mais uma vez, is, are, or am e o verbo com ing, present continuous. E como é que eu formo a negativa e a interrogativa? Vamos ver se a gente lembra. Olha lá. Eu tenho uma frasezinha aqui na afirmativa, né? Então, Aninha is eating pizza now. Então, eu tenho ela na afirmativa. Como é que eu passo essa mesma frase para negativa? O que é que eu faço? Quem lembra? Vê aí, dá um tempinho, vê se você consegue aí escrever, né, no seu caderno como que fica essa frase na negativa. Então, lembrando, se eu já tenho o verbo to be, que é o auxiliar, eu uso ele mesmo. Vamos ver se você lembra. Negativa, como é que fica? Dá uma pausa aí, escreve, vê lá. Então, a negativa vai ficar Aninha isn't, também pode ser a forma separada, is not, né? Eating pizza now. Então, ela não está comendo pizza agora, ok? E se eu for passar para a interrogativa, dá uma pausa aí, tenta fazer a interrogativa. Como é que eu faço na interrogativa? Eu pego o quê? O próprio auxiliar, que é o verbo to be, não é isso? Coloco na frente do sujeito. Então, como é que vai ficar a interrogativa? Olha lá. Is Aninha eating pizza now? Então, a Aninha está comendo pizza agora? Eu estou fazendo a pergunta. Está aqui o is na frente, não é, do sujeito, ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aí aprendido o present continuous, né? Sigam aí as redes sociais, pessoal. Dê um like aí no vídeo. Indica para os amigos, para os colegas, né? E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigada. Valeu!